Olá, bom dia, boa tarde ou também boa noite. Eu sou o Everton Louva a Deus e eu estou fazendo esse vídeo aqui para estar trazendo a mensagem, né, que eu quis passar no último sábado, dia 17, no evento Farol Mais, onde eu estive pintando durante o culto e o resultado foi essa tela aqui. No Instagram, ela tem o título lá, tá com o nome da personagem, que é Abigail, e está lá descrito à frente de Abigail o que é ser feliz. O evento Farol Mais, ele teve uma pergunta que foi lançada, um convite que foi feito para que quem estivesse indo ao culto estivesse encontrando o transformador de vidas. Quando eu estava em casa meditando sobre o que pintar, quando o pastor Felipe veio falar comigo via WhatsApp, né, para estar pintando durante o culto, eu fiquei pensando em cima desse convite que eu poderia passar através da minha arte e tal. Eu já estava passando por uma meditação no Salmos, no Salmos 119, e eu vou estar lendo ele para estar iniciando aqui. O Salmo 119, os versos 1 a 8, vai dizer assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenastes os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças, obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Eu já estava passando por uma meditação em cima desse Salmos 119, eu já está participando de um outro evento aqui na igreja próxima aqui de casa também, que está sendo trabalhado esse tema, está sendo trabalhado esse capítulo do livro dos Salmos, que é o 119. E quando foi falado esse convite para se encontrar esse transformador de vida, eu logo pensei nessa primeira parte do Salmo, porque ele vem estar dando a definição bíblica do que é felicidade. O dicionário diz sobre ser feliz o seguinte: diz que ele é um adjetivo daquele que está muito contente, que se sente afortunado, que está muito satisfeito, que teve os seus desejos concretizados, que obteve um resultado favorável, vantajoso e que expressa alegria. É comum a gente se considerar feliz ao realizar determinada situação. Por exemplo, eu gosto de grafite, então quando eu faço grafite eu me sinto feliz. Mas se eu depender do grafite para ser feliz, eu vou ser decepcionado. Porque, por exemplo, na sexta-feira, no dia 16, eu tinha me programado para estar indo participar de um evento de grafite. Só que não aconteceu, eu não pude, eu tive que adiar a viagem, que ia ser em outro estado e tal, eu tive que adiar a viagem. Então, se eu fosse depender do grafite, nesse sentido, depender do momento de estar fazendo grafite para ser feliz, eu tinha sido decepcionado. A Bíblia não coloca o ser feliz como resultado de um momento, mas um estado. Porque esse primeiro verso aqui, do 119, ele diz: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor.
É, como são felizes, essa frase, como são felizes, exprime assim que é uma felicidade além do normal, né? Porque poderia só falar felizes. A Bíblia, ela interpreta a si mesma. Isso que é uma coisa muito louca da Bíblia, que ela responde a ela mesma. O Salmos 1 vai dizer que muito feliz é aquele bem-aventurado, que é uma outra palavra para muito feliz. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. O ímpio é aquele que tem a maldade como algo necessário para ele. Se ele não realizar a maldade, ele não se sente completo. O pecador é aquele que tem uma prática dentro do pecado. Pecado significa errar o alvo. O alvo seria agradar a Deus. Então é aquele cara que... aquela pessoa que investe a sua vida em fazer coisas que são, às vezes até para pessoas que não são religiosas, né, que é algo que, tipo, caramba, mano, por que esse cara perde tempo fazendo isso, sabe? É escandaloso até para quem não tem, tipo, uma vida religiosa, vamos dizer. E o escarnecedor seria aquela pessoa que investe o seu tempo em fazer em atividades que não têm proveito algum. Se a gente pensar na nossa vida como uma ampulheta, já que a gente não sabe o dia da nossa morte, seria aquele cara que está deixando a areia dele escorrer sem ele aproveitar a vida. Ele coloca como são felizes. E usando como... usando não. Ai, caramba. Ai, meu Deus. Tinha pensado e fugiu da cabeça. Ser muito feliz é resultado, primeiro, de não andar no conselho daquele que é mau. De não... eu tenho que lembrar o versículo. Vou voltar ao versículo. Devia ter anotado. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio. Não se detém no caminho. Não anda junto. Não está lá sempre fazendo coisas que desagradam a Deus, nem se assentando junto com aquele que está só lá perdendo tempo, mas procurar propósito para aproveitar o seu tempo. Aí ele continua, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Desde lá do relato da queda de Adão, o homem ele herdou essa natureza pecaminosa. Então, se a gente passa por cima dessa palavra, assim, passa voando por ela, esse irrepreensível fica meio estranho, porque tipo, se a gente nasce pecador, como é que a gente vai ser irrepreensível? Isso se dá porque esse ser irrepreensível aqui é um resultado da prática anterior do Salmo 1, que quando você não segue o conselho de alguém mau, quando você não desce de novo, bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho daquele que está lá sempre desagradando a Deus, e não se assenta no caminho daquele que está lá perdendo tempo, isso vai agregando na sua vida bom testemunho. Então, ser feliz é resultado de uma semeadura, vamos dizer assim. Então, esse ser irrepreensível é um resultado de você não ter estado naquelas práticas ruins daqueles 3 exemplos do Salmo 1, que eu vou me embananar de novo se eu tentar lembrar. Irrepreensíveis, aí ele conclui que vivem conforme a lei do Senhor, que a lei do Senhor, o conselho do Senhor no Salmo 1 foi para não andar para que a partir daquela atitude você ele compara o fim dessa pessoa como uma árvore que é plantada próximo a nascentes de água, porque as raízes vão ser bem irrigadas e ele vai estar frutificando só que uma outra ele vai estar
frutificando a partir desse resultado. Então essa que é a aí que está essa diferença entre ter essa natureza de pecado, do ser humano ser tendencioso ao pecado e poder ser irrepreensível, porque a partir do momento que você está andando segundo a lei do Senhor, você está lutando contra a sua natureza de pecado. Então ser irrepreensível é não passar vergonha, é não dar motivo para para que os demais achem assim, falhas em você, né? Vamos colocar assim, entre aspas, falhas. Só que uma outra questão desse Salmo 119, uma outra não, como é que, ai meu Deus, mais uma parte do Salmo, pronto, que assim, o Salmo 119, ele é o maior salmo da Bíblia, contendo 176 versículos. Esses 176 versículos são divididos em 22 blocos de 8 versículos cada. Cada um desses blocos tem um título. O primeiro aqui do 119, do 1 ao 8, é Aleph. Aí ele vem do 9 ao 16, Bet, 17 a 24, Gimel, e assim por diante até chegar no 176. Aí o que acontece? Essas palavras são como se escreve por extenso, né, as letras do alfabeto hebraico. Só que a gente não pode já traduzir como A, B, C, D, porque o alfabeto hebraico só possui consoantes. E essa é mais uma das sacadas desse salmo. Porque, por exemplo, esses 8 versículos do Aleph, do 1 ao 8, cada palavra começa com essa consoante Aleph. Então só faz sentido em hebraico, porque a gente não vê o primeiro verso como são felizes, aí o verso 2 como são felizes também, mas aí o verso 3 já não praticam o mal, já começa. Então a mesma consoante para iniciar diferentes sentenças, né? E o alfabeto. Isso, o dicionário vai dizer que alfabeto é o conjunto das letras de um sistema de escrita dispostas em ordem convencionalmente estabelecida. Qualquer série ou sistema de sinais convencionados para representar letras, fonemas, palavras, mensagens. E eu gostei muito dessa mensagens, porque essa é, vamos dizer assim, a mensagem oculta desse capítulo, que o salmista quer ensinar, que a lei do Senhor, ela te alfabetiza, ela te educa, ela te leva a aprender, interpretar sinais, palavras, mensagens. Quando as pessoas receberam o convite para encontrar com o transformador, eu pensei nisso, porque não adianta cada um que esteve lá no culto no dia 17, ele chegar lá no culto e só ter participado daquelas 2h30 de evento, ser esse o motivo para ser transformada. Não. É necessário criar-se um relacionamento. Deus, ele é relacional. E dentro da história da Bíblia, vem sempre apontando para isso. Posso até citar novamente lá o Gênesis. Diz o texto que na viração do dia, no finalzinho da tarde, Deus vinha se encontrar com Adão para conversar com ele. Então, Deus, ele é relacional. Ele quer sim ajudar a gente, quer sim transformar situações, quer sim reescrever histórias, mas precisa-se ter esse passo nosso. Então, por isso que ele coloca no primeiro verso, né, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. A gente lembra de todo aquele processo que a gente fez ali alguns segundos atrás, que é toda como se fosse uma escadinha para chegar até ele. Quando eu coloco a Abigail nessa pose, é nesse sentido. Abigail, o nome Abigail significa aquela que agrada o pai. Dentro da Bíblia também é colocado
essa expressão como nós sendo filhos de Deus. Isso, como nós sendo filhos de Deus. Mas aí está no feminino, porque existe também essa forma ai, caramba, fugiu a palavra. De representar a igreja como um todo, todos aqueles que são crentes em Deus, no sacrifício de Jesus Cristo, sendo igreja. A igreja no feminino. Então, todos que constituem a igreja, sendo filhos de Deus, agradam a esse Pai que é Deus. Então, quando você chega atende esse convite, vem encontrar o transformador de vidas. A Abigail olha para você com essa pose dela aí e pergunta qual que é a sua resposta. É só chegar lá e ver as coisas acontecerem ao seu redor, ou tomar atitude de querer conhecer esse Deus para assim passar por essa transformação. E foi isso que eu quis passar, porque de nada adianta a gente só ir até lá. Precisa ter esse passo. E é isso. Eu gostaria de agradecer a Beatriz Canetti, né, que é a minha amiga, que é modelo para Abigail. Desde quando eu pintei ela a primeira vez, sempre tem uma resposta positiva, e isso ajuda muito a gente como artista, né? Quando o modelo interage assim, é muito louco, porque é uma satisfação mútua, né? Aqui eu tenho o primeiro desenho dela, inclusive, ó, mesma pose. Obrigado, Bia. E que também eu gostaria de fazer um momentinho bônus, né? Se você não cansou ainda de assistir esse vídeo até aqui, eu quero fazer uma menção a Jéssica, que ela sempre fala pra mim, quando a gente está conversando, ela comenta sobre os negócios de tudo, tem um detalhe assim, e eu queria passar esse momento bônus pra vaquinha da estampa da camiseta da Abigail, porque eu sempre, se você acompanha meu trabalho há mais tempo, vocês vão ver que sempre tem em alguns trabalhos essa vaquinha. E essa vaquinha, ela tem um sentido assim também dessa questão da maturidade, porque tem um texto onde Paulo ele chega em uma igreja e ele repreende eles, porque ele diz: eu passei por aqui, eu ensinei a boa doutrina para vocês, e agora quando eu retorno para ver vocês ensinando, eu vejo que vocês ainda estão necessitados de leite, sabe? Parece que vocês não absorveram nada do que eu ensinei para vocês. Aí a vaquinha é esse símbolo do leite, porque a gente costuma pensar na maturidade e sempre pensa como já a pessoa lá em cima, já madura e tal, mas muitas vezes a gente esquece da base, já quer construir a casa pelo telhado. Essa vaquinha, ela é para lembrar para mim, ela é uma mensagem para mim mesmo. No sentido assim, lembra sempre que se você tem algum conhecimento, tal, se você sabe alguma coisa, se recorda de quando Falabella te arrastou para os eventos de grafite, te ensinando como que funcionava a cultura. Lembra que se você tem algum conhecimento intelectual, isso não veio de você. Você precisou passar por algumas literaturas para que isso constituísse algum tipo de conhecimento dentro de você. Lembra sempre que você precisa respeitar os outros. Por isso que ela tem os óculos. Porque é individual, independente do nível intelectual que eu ou você tenhamos, quando a gente vai se aproximar de qualquer situação, a gente já tem algum conceito formado. Então, cada um tem o seu próprio óculos, né? Então, quando a gente já chega meio que com os nossos próprios óculos, e é necessário ter esse respeito. Então, essa vaquinha, ela vem para sempre me lembrar disso. Lembra sempre do início. Lembra sempre de como você chegou até aqui, porque é a partir de sabendo isso que você vai daqui para frente. Que é isso aí. Meu muito obrigado e Deus abençoe. Eu vou deixar aqui o @ dos Jovens do Farol, que lá vocês podem ter acesso a novos conteúdos, né? O Pastor Felipe sempre faz algumas lives
E lá você pode acompanhar mais o conteúdo do grupo. Beleza? É nóis. Esse aqui é o Zulu. Primeiro foi a buzina, agora foi o Zulu.